Bom dia, gente. Meu nome é Euro Barbosa. Essa é a aula O Feudalismo, Sociedade, Cultura e Religião. Bom, para a gente começar a pensar essa aula, a gente tem que fazer uma transição. A gente estudou até as últimas aulas aí o Império Romano. O Império Romano que vai dizer respeito a uma fase da história chamada Antiguidade, que vai trabalhar reinos como Egito, Mesopotâmia, o próprio Império Romano e os povos indígenas, né? A gente vai sair dessa antiguidade e a partir de agora a gente entra na Idade Média. O que vai marcar essa transição da antiguidade para a Idade Média? É exatamente o fim do Império Romano. O Império Romano que vai acabar entre o século 3 e 5, né, por conta das invasões dos povos bárbaros, né, desses povos germânicos que estão vindo do norte, e ao mesmo tempo uma crise econômica dentro desse império. O Império Romano tinha ficado gigantesco, né? Ele tinha um lado ocidental e oriental. E esse império gigantesco ele foi se desorganizando com o tempo, tá? Então a gente vai ter esses povos germânicos aí ocupando a Europa, tá? Ocupando o lado ocidental do Império Romano. E esses povos germânicos, né? A gente vai ter um desses povos que vai se destacar, que são os povos francos. Esses povos francos, né, eles vão fazer alianças políticas e guerras e vão conquistar a Gália que vai dar origem à atual França. E eles vão fundar um reino lá. A primeira dinastia, né, vai ser a dinastia Merovingia, fundada pelo rei Meroveu. E a gente vai ter no reinado de Clovis, né, provavelmente neto de Meroveu, uma das figuras mais conhecidas aí desse reino franco, esse reino merovíndio. Clovis ficou conhecido como bárbaro romanizado porque ele era um germano, mas ele é um germano que ele vai se converter ao cristianismo. Com a conversão de Clovis ao cristianismo, os povos germânicos e os povos francos em específico vão conseguir ter um contato maior com essa Europa que antes era o Império Romano e que agora está se configurando como um Império Cristão. O cristianismo está aumentando nesse território, né? E para você, como franco, fazer parte desse governo, fazer parte da sociedade, a conversão é um requisito, né? Você deixar de ser pagão para você fazer parte dessa sociedade que é uma sociedade cristã que está se formando, tudo bem? Clovis então vai se converter ao cristianismo e vai fazer uma aliança com a Igreja Católica. A igreja vai dar apoio a Clovis como rei. Os sucessores de Clovis, né, os filhos ali de Clovis, eles não vão ter tanto interesse pelo governo. E aí, junto do imperador, junto do rei franco, né, desse rei carolíngio, que vai estar ali no auge do comando, que vai estar no alto da cadeia de comando, a gente vai ter abaixo dele o prefeito da cidade, também conhecido como mordomo do poço. Esse prefeito da cidade, né, em especial em Pepino o Breve, que vocês estão vendo na imagem, ele vai dar um golpe e vai tirar o rei franco e vai se proclamar rei. Então o mordomo do poço, esse mordomo que estava abaixo do rei, ele vai dar um golpe no rei e vai assumir como rei do Franco. Esse rei que vai assumir, ele vai fundar uma nova dinastia. Não mais a dinastia Merovíngia, mas agora a dinastia Carolíngia. Após o golpe, né, Pepino e a fundação dessa nova dinastia carolíngia, o Papa vai reconhecer ele como rei. Logicamente não vai reconhecer à toa, né? A igreja vai reconhecê-lo como rei, por quê? Porque a igreja quer proteção contra os lombardos, um dos povos germânicos que está invadindo a região da Itália, em especial ali próxima à região de Roma, né? Onde você vai ter o papado, né? Pepino então vai invadir a Itália, vai derrotar os lombardos e vai doar parte das terras para a igreja. Essas terras que ele vai doar para a igreja, Pepino, vai dar origem ao patrimônio de São Pedro, que vai dar origem ao Estado do Vaticano, que hoje em dia é conhecido como o menor país do mundo, né? Que é um país dentro da própria Itália, que é um Estado da Igreja Católica, né? Comandada pelo Papa. Seu filho e sucessor de Pepino, que fundou a dinastia carolíngia, vai ser Carlos Magno. Carlos Magno vai manter essa política de aliança com a Igreja. Em 789 ele vai publicar uma lei. Essa lei vai proibir o trabalho ao domingo. Por que proibir o trabalho ao domingo? Porque existia uma leitura, a partir da Bíblia, de que o domingo deveria ser um dia de repouso para que você fosse para a igreja. Ir para a igreja para quê? Para adorar Jesus Cristo, né? Enfim, a igreja como um todo, né? Mas a ideia de o domingo para a igreja, por quê? Porque esse é um povo cristão. Então, como cristão, você tem que manter sua obrigação com Deus em dia. Por isso o domingo, né, vai ficar reservado a partir de então para você ir para a igreja. Junto a essa aliança com a igreja, ele vai fortalecer o exército dele, vai equipar com armaduras de ferro
e ele vai começar, né, a acumular vitórias nessa Europa ocidental. A ideia de Carlos Magno aí é de alguma maneira reconquistar aqueles territórios que antes eram do Império Romano, para assim ele reconstruir o Império Romano de alguma maneira, né? Uma certa imagem idealizada desse Império Romano. Carlos Magno, após as suas conquistas, né, vai ser consagrado aí como imperador pelo próprio Papa. Então a gente vai ter dois poderes paralelos. De um lado Carlos Magno e de outro o Papa e a Igreja Católica. Vai haver uma união, né, entre esse reino e esse papado, e essa união vai pretender dar uma certa unidade à Europa. Vai tentar unir a Europa a partir da fé cristã. A ideia é que a fé e a filosofia cristã dê uma certa organização para esses povos da Europa, povos que estão ali bagunçados, né, que estão ali meio perdidos no meio da Idade Média, por conta dessas várias invasões dos povos germânicos e vikings aí, né, que vão estar invadindo e vão gerar insegurança. Para dar essa segurança necessária, você tem que ter não só uma estrutura de governo, mas uma filosofia de mundo, um olhar para com o mundo que é construído pela filosofia, pelos saberes do cristianismo, que dão ali tanto uma origem quanto um futuro para esse povo. Então dá um sentido de vida, organiza a vida social desse povo. Dessa forma, então, Carlos Magno ele vai ter um papel importante não apenas como guerreiro, né, obtendo pilhagens e tudo mais, mas ele também vai ser importante para manter a paz e a justiça dentro desse governo que está se formando. Desse governo, né, que vai ter ali valores cristãos por trás dele, tá bom? A administração desse império feito por Carlos Magno ela era feita a partir de privilégios que eram doados para certos tipos de pessoa. Essas pessoas que recebiam os privilégios eram os nobres. Então o imperador dava certo poder para alguns nobres, para esses nobres manterem ali, né, o controle e manterem a paz e a justiça em determinados locais, tá? A gente vai ter aí essa relação então que é chamada de vassalagem. A relação de vassalagem é um vínculo então de dependência, de compromisso entre duas pessoas, tá? Esse vínculo tem a ver normalmente com a doação de um pedaço de terra, com empréstimos de alguns equipamentos. O território então vai ser dividido em províncias e essas províncias, né, você vai ter condes, duques, marqueses que vão estar administrando essas províncias. Duques, marqueses e condes, eles vão ali dar alguns direitos para algumas pessoas, né, dentro das suas províncias. Então é uma hierarquia de poder. O imperador manda nos nobres e os nobres vão mandar na população. O imperador vai dar certo direito para os nobres e os nobres vão distribuir esse direito de uso da terra, por exemplo, para o restante da população. Então a população mais pobre vai manter os nobres e vai manter os mais ricos, né? O imperador, por exemplo. O imperador, para manter o controle, né, sobre esses nobres e essa população, ele vai ter o missi dominici. Esse missi dominici é um enviado pelo próprio imperador que vai fiscalizar tanto os nobres quanto os mais pobres ali. Ele vai ver o que está acontecendo para poder fazer um relatório e enviar para o imperador. Essa divisão do império em províncias, províncias que estavam sendo administradas pelos nobres, vai enfraquecer o império e ao mesmo tempo fortalecer esses nobres que estão recebendo ali, né, dinheiro e acumulando poder diretamente com essa população mais pobre. Essa população mais pobre que tem um vínculo de dependência com esses nobres, já que esses nobres estão dando ali terra, estão dando equipamentos, tá? E estão propiciando um certo ambiente de paz para você poder produzir agriculamente, para você poder criar seus bois, seus carneiros e assim. Então a gente vai ter aí o feudalismo, tá? O feudo não era necessariamente um bem imóvel, podendo ser um direito, como cobrar pedágio numa ponte, numa estrada ou num rio. Podia ser um certo cargo remunerado, podia ser determinada quantia paga periodicamente, em moedas, cabeça de gado e por aí vai. O feudalismo então, gente, vai ser ali laços pessoais que vão unir hierarquicamente os membros das camadas dominantes às camadas mais pobres e populares, tá? E esse feudo, né, esse direito de uso da terra, direito de cobrar imposto em uma ponte, uma estrada, né, esse direito que é dado, ele é dado sobre que propósito, né, sobre que perspectiva? De que ao ganhar esse direito, você mantém uma relação de fidelidade e de dependência com esse soberano que está dando esse direito. Então a gente vai ter ali uma relação onde a gente vai ter um suzerano e um vassalo. Alguém que dá o direito e outro que vai receber esse direito e vai ter certas obrigações com o primeiro. O suzerano e o vassalo, tudo bem?
Essa relação entre suzerano e vassalo, ela vai se dar a partir de um juramento de fidelidade. O que é esse juramento de fidelidade? É esse contrato, essa união que é firmada entre suzerano e vassalo. O imperador, ele era suzerano e os nobres que estão abaixo dele são seus vassalos. Mas os nobres são suzeranos também. De quem? Dos vassalos, que são os mais pobres. Então essa relação de suzerano e vassalo tem a ver com essa hierarquia. Quanto mais alto você é, mais suzerano você vai ser sobre outras pessoas que vão ser seus vassalos. O vassalo, então, ele vai ter alguns deveres com esse suzerano. O vassalo, ele deve prestar auxílio militar ao seu senhor, deve ajudar financeiramente o casamento da filha e o armamento do filho do senhor, e deve comparecer no tribunal para depor em favor do seu suzerano. Em compensação, o suzerano também vai ter algumas obrigações com seu vassalo. O suzerano deve ajudar o vassalo militarmente quando solicitado, ou seja, manter uma segurança para o vassalo, e deve comparecer também no tribunal quando for para defender o vassalo. Então eles vão ter uma relação ali de dependência, tudo bem? A gente vai ter aí o senhorio. O senhorio é uma ideia que está contida dentro da ideia de feudalismo. No feudalismo seria esse direito de uso da terra, de uso de você cobrar imposto sobre uma ponte, sobre uma estrada, por exemplo. Então o senhorio está dentro da ideia de feudalismo, mas não é o feudalismo, porque o feudalismo pode ser outras coisas além do direito de terra. O senhorio é exclusivamente o direito de terra, e o feudalismo é o direito de uso de uma ponte, de uma estrada, de outras coisas, tudo bem? Então esse direito de uso da terra, esse senhorio, é uma cessão de direito de uso da terra. E o senhorio, o proprietário dessas terras, ele vai ter alguns tipos de terra aí, como vocês podem ver na imagem. A gente tem o manso senhorial, que é a terra do senhor. A gente tem o manso servil, que era a terra dos camponeses, onde eles sobreviviam nessa terra, mas tinham que pagar para o senhor com uma parte da sua produção. E a gente tem as terras comunais, que são as florestas onde, por exemplo, todo mundo vai pegar madeira, né? Madeira necessária para esquentar, né, a casa, fazer a comida. E a gente vai ter o castelo de pedra, que é onde vai ficar esse senhor e sua família, né? O senhor nesse castelo vai produzir aí, né, alguns itens de necessidade básica, né, como alimentos, roupas, ferramentas, tecidos. Além de guardar produtos, né, como o sal e ferro, né, que são usados ali na rotina. Além dos próprios alimentos que estão sendo colhidos, né? Tudo que é produzido ali de agrícola vai ficando muitas vezes no castelo. Por que o alimento fica dentro do castelo? Para poder proteger o alimento. Se você tem algum povo germano que está chegando para invadir a cidade, é importante que a alimentação, os alimentos, estejam bem guardados. Porque assim você vai poder ficar dentro do castelo e viver um longo tempo, né? É importante a gente se alimentar para viver. E as principais características aí desse feudalismo vão ser relações baseadas na dependência e fidelidade, aquela coisa do juramento de fidelidade que eu já falei. A gente vai ter um poder político descentralizado, ou seja, o senhor, ele vai dar poder para os nobres. Então ele vai descentralizar o poder, ele vai dividir o poder com outras pessoas. A gente vai ter um predomínio durante esse período, né, uma expansão do cristianismo que já vinha crescendo nos últimos séculos. Aqui, na Idade Média, o cristianismo vai dominar a Europa toda, tá? Boa parte da Europa vai ser ou cristã ou vai ser islâmica, né, que vai entrar em conflito em alguns momentos, como a gente vai ver nas próximas aulas aí. E a gente vai ter uma produção econômica voltada para a subsistência, ou seja, eles vão produzir o suficiente para viver. Não vão produzir em excesso para fazer comércio, tá? Esse excesso ele até existe, mas ele não é tão grande quanto foi em outros períodos da humanidade. Por volta do século X, então, essa sociedade feudal, ela vai se organizar em três principais grupos sociais. Que grupos sociais são esses? O clero, que são os representantes da igreja, os nobres, que são os condes, duques e marqueses, né? Essas pessoas que estão administrando as províncias. E por último, né, a grande maioria da população, que são os trabalhadores, né? Essa galera que trabalha do início do nascer do sol até o final do dia e ganha muito pouco, né? Tem muito pouco retorno. Você nesse é um período, a Idade Média, é um período ao qual você não tem ascensão social. Se você nasceu pobre e trabalhador, você dificilmente vai conseguir ascender para a nobreza, por exemplo, tá? O clero, então, gente, são essas pessoas da igreja, né? A gente tem o papa, bispos, né? Abades, os monges e párocos.
Eles vão ministrar o sacramento, o batismo, os casamentos e vão cobrar uma pequena quantia por esses sacramentos, por esses batismos e esses casamentos, tá? Não é a principal fonte de renda do clero, mas é uma das fontes de renda. E como o clero, né, é formado por pessoas da igreja que não vão se casar, que não vão ter filhos, quando essa pessoa do clero acumula bens e ela morre, esses bens vão para a igreja. Com isso, com o passar dos anos, né, quanto mais cristãos as pessoas ficavam, mais doação a igreja ia recebendo. E essas doações que a igreja ia recebendo foram se acumulando. Então a igreja, durante esse período aí de expansão do cristianismo, acumulou riqueza, acumulou terras. No século X, a igreja é dona de 1/3 das terras cultiváveis da Europa Ocidental. Então a igreja vai ser uma das grandes proprietárias de terra, tá? Em segundo aí, a gente tem outro grupo social que é a nobreza, que é aquilo que eu já falei para vocês, né? São os condes, viscondes, barões, duques, reis, marqueses e por aí vai. A sua principal atividade vai ser a guerra, tá? Eles desde pequeno vão treinar, né, para guerrear, vão treinar, por exemplo, né, a coisa da espada, né? Vão treinar essa técnica de uso da espada desde criança. Por quê? Porque quando o nobre crescer e ficar adulto, ele vai ter que entrar na guerra. É uma atividade nobre essa. E é importante a gente lembrar que o trabalho manual nessa época, né, qualquer tipo de trabalho que envolva você fazer algo com a mão, é tido como algo que tem pouco valor. É uma atividade vista como indigna, como uma atividade vista dos mais pobres. O que seria uma atividade valorizada, que não fosse uma atividade manual? Seria uma atividade que use o intelecto. Por exemplo, você ler, escrever como os monges fazem, ou você ter um pensamento de guerra, estratégias de guerra, você ler autores, né, e pensar essa guerra, por exemplo. Então o exercício intelectual ele é valorizado e o exercício manual é desvalorizado, é tido como algo indigno, tá? Esses nobres guerreiros, eles vão fazer algumas batalhas, né? Aquilo que vocês veem no filme, de 2 cavaleiros que montam a espada, pegam aquele bastão gigante, né? E vão ali entrar em conflito um com o outro, né? Vão se acertar. Esses conflitos eles aconteciam, né, para você ali ver quem era o melhor guerreiro. E o melhor guerreiro, logicamente, ele vai ser reconhecido por todos, né, dessa comunidade. E isso vai propiciar casamentos, vai propiciar uniões políticas. Então esses torneios são muito importantes para essa nobreza, para você ter um reconhecimento social. E junto disso, esses torneios, né, você vai ter alguns prêmios, né? Quando você vence do outro, você fica com o cavalo dele e a armadura, por exemplo, que são coisas muito caras nesse período. E por último, e não menos importante, a gente vai ter os trabalhadores. Esses trabalhadores são a grande parte da população, tá? O trabalho aí, ele era realizado, né, os trabalhadores, a gente tinha 3 tipos de trabalhadores. A gente tinha os servos, que eram trabalhadores dependentes e que não tinham liberdade para deixar a terra onde viviam. A gente tem os vilões, que eram livres, mas que cultivavam pequenos lotes, né, e por eles pagavam, assim como todos aí. E os escravizados, que eram normalmente, né, pessoas que foram apreendidas ali durante a guerra, vendidas, né? E esses escravizados vão prestar serviços domésticos, né, além dos serviços no campo. Servos e vilões vão trabalhar o dia todo e vão continuar pobres, já que a maior parte da riqueza fica na mesa dos senhores. E os escravizados, né, eles não vão ganhar nada, só vão trabalhar de graça aí. Então eles não vão nem acumular nada, né, ter direito a nada. Essa sociedade feudal, então, ela vai ser baseada na agricultura e no pastoreio. Agricultura de alimento e pastoreio de alguns animais, né, como boi, porcos, cavalo. E essa relação de dependência entre suzerano e vassalo, principalmente com relação à terra, né, essa terra que é emprestada em troca de um certo pagamento, vai gerar um vínculo ali de dependência. Esse vínculo de dependência está ligado ao uso da terra, à proteção senhorial e a gente vai ter algumas obrigações. Essas obrigações são dos vassalos, né, com o seu senhor. Dentre essas obrigações a gente vai ter a coveia. A coveia é a obrigação de você trabalhar de 2 a 3 dias na semana na terra do senhor. A gente vai ter a talha. A talha é aquela terra a qual você está produzindo, a sua terra pessoal, você vai ter que pagar de 30% a 40% do que você produzir, você vai ter que dar para o senhor. É a sua maneira de pagar pelo aluguel da terra que você está usando. E a gente ainda vai ter a banalidade. Para você produzir um alimento, para você produzir, enfim, tudo aí nessa vida, você vai precisar de algumas ferramentas. E essas ferramentas, elas normalmente são de propriedade do senhor.
Então, para usar essas ferramentas, você vai ter que pagar ali um aluguel para usar elas, que seria essa banalidade. Então, para você usar o forno, para você usar o moinho ou uma prensa, por exemplo, você teria que pagar para o senhor para você poder utilizar essa ferramenta. Fora essas 3 obrigações com o senhor que os servos vão ter, a gente ainda tem mais 3 aí que são importantes vocês lembrar. A gente tem o dízimo, que é 10% daquilo que eu produzo, daquilo que eu ganho, eu vou ter que doar para a igreja. A gente tem o mão morta, que é aquela coisa: o meu pai tinha o direito de uso da terra. Quando meu pai morrer, se eu quiser continuar usando essa mesma terra, eu vou ter que pagar a mão morta para o senhor. Eu vou ter que pagar uma taxa para continuar usando aquela terra. E a gente vai ter o censo. Censo que são pagos pelos vilões, aqueles trabalhadores livres, né? Todo trabalhador livre vai ter que também pagar uma certa cota para o senhor. Então todo mundo vai ter que pagar alguma coisa para o senhor. O senhor ganha aí de todo mundo. Então, gente, a gente vai ter aí a igreja, o cristianismo, né, expandindo sua atuação, sua presença na Europa durante a Idade Média. A igreja vai ser a única instituição capaz de manter e oferecer paz e proteção, ajuda e unidade para essas populações. A igreja vai viver de esmola, de doações de terra, dinheiro, né, e vai conseguir acumular um patrimônio. A partir do século IV, a igreja não vai pagar mais impostos para o imperador. E em 445, o imperador, né, vai conceder a autoridade para o bispo romano. A partir desse momento, o bispo romano vai se tornar o que vocês conhecem como papa, né? Como aquele que vai mandar na igreja católica ali. Bispos, padres e párocos estão abaixo do papa, que é como se fosse o imperador dessa igreja cristã, né? Desse mundo cristão, desse império cristão aí que está se formando. E abaixo, o Papa então está em cima, e esses que estão abaixo, bispos, padres e párocos, eles vão poder ser chamados de clero secular, tá? Secular porque estão abaixo do Papa. E porque é um clero que está lidando diretamente com a população, né? São eles que fazem os casamentos, o batismo, então eles estão lidando diretamente com essas populações aí. A Igreja Católica então ela vai se expandir durante a Idade Média e vai começar a acumular riqueza. Com esse acúmulo de riqueza, a igreja vai começar a ter críticas internas. Os próprios membros da igreja vão criticar a igreja, porque a igreja está deixando de lado a humildade e o amor, tão pregado, né, no início do cristianismo, e estão começando a dar lugar para o luxo, para a ociosidade. Com isso, a gente vai ter algumas reformas dentro da própria igreja católica. A gente vai ter, por exemplo, Bento de Núrcia, que vai fundar a Ordem dos Beneditos, né? Assim como as outras ordens, vão reunir ali monges, né? Monges que vão ter aí um voto de pobreza, obediência e castidade. Ou seja, os monges eles vão buscar fugir dessa vida de luxo e de ociosidade. Por que essa vida de luxo e ociosidade existia? Porque parte da galera que faz parte do clero é galera rica, é galera que é nobre e que vai virar clero. Então esses nobres que estão virando clero, eles vão se manter de alguma maneira numa vida luxuosa. Em contrapartida, né, parte desse clero vai buscar uma vida mais humilde, mais simples. Esses mesmos monges, né, que vão buscar uma vida mais simples, eles vão ter uma empatia maior, vão ter um olhar de cuidado maior com a população pobre. Então eles vão construir algumas coisas aí, como os orfanatos, os leprosários que recebiam as pessoas com lepra, né, em um ambiente para cuidar delas, escolas e asilos. Além disso, né, eles vão ensinar técnicas agrícolas para os camponeses, e esses monges também eles vão ser muito importantes na escrita e na reprodução de livros, né? Os monges eles que vão ter domínio sobre as letras. Então os monges é quem durante esse período, dentro dos mosteiros, vão tanto reproduzir os textos quanto estudar e debater esses textos, né? Esses textos que muitas vezes eram greco-romanos aí, né? Então dentro das abadias, dos mosteiros, vão começar a ser formadas bibliotecas. Então as bibliotecas são muito importantes, gente, porque nas bibliotecas, né, a gente vai ter conhecimento do mundo todo. E conhecimento é poder, tá, gente? Então, gente, a gente vai ter uma formação de uma cultura nessa Idade Média, uma cultura bem cristã. A gente vai ter um modo de pensar, de falar, de agir, dançar, fazer festas, né, que vai ser fortemente influenciado pelo cristianismo. O cristianismo vai unir as pessoas, vai unir pobres, ricos, clero, leigos, nobres, pessoas comuns. Todos vão acreditar nos milagres, no poder das relíquias e na vida após a morte, né?
todos vão ter uma vida cristã, vão tentar ler uma vida cristã, pensando o quê? Que depois que eu morrer, eu vou poder ir para o céu. Por mais que minha vida seja ruim agora, em algum momento eu vou ter a salvação, eu vou ter a felicidade eterna. Esse é um campo que é importante vocês terem em mente, tá? Durante a Idade Média. O sonho de você um dia ter uma vida melhor no céu é algo constante nesses povos, tá? E ele fala aí do poder das relíquias. As relíquias, gente, são às vezes, por exemplo, a galera vendia, né, coisas nesse período que falava, por exemplo, que era um pedaço da unha de Jesus Cristo, um pedaço da cruz a qual Jesus Cristo foi crucificado. A galera pegava esses pedaços, por exemplo, de madeira, falando que era da cruz de Jesus Cristo, e vendia por um alto valor. E as pessoas pegavam esse pedaço de madeira e achavam que é algo santo, que é algo divino. E eles guardavam isso, davam um valor danado, né, para essas relíquias do passado cristão, do cristianismo que foi formado recentemente. Nessa cultura cristã, então, a gente vai ter uma cultura letrada, essa cultura letrada ligada aos monges, à nobreza, que vão ter acesso à educação, educação que só é acessível a quem é rico, tá? A maior parte da população ali pobre não tem acesso a educação nenhuma. Ou não essa educação, né, letrada, né? Essa educação erudita dos textos e do pensamento filosófico e tudo mais, né? E a gente vai ter uma cultura popular. Essa cultura popular é a cultura das feiras, é a cultura do dia a dia, das pessoas, né, trabalhadoras que vão estar construindo essa cultura, né? E no meio dessas duas culturas, entre a cultura popular e erudita, a gente vai ter a chamada cultura intermediária, que é exatamente esse diálogo entre a cultura erudita e a cultura popular. Esse diálogo é o que ele vai acontecer no dia a dia, como a sociedade vai se fazendo, né? Essa cultura intermediária, então, é aquela praticada em maior ou menor medida por quase todos os membros de uma sociedade, independente de sua condição social. Ela é o denominador comum, o conjunto de crenças, costumes, técnicas, normas e instituições que são conhecidas e aceitas pela grande maioria dos indivíduos da sociedade estudada, no caso, a Idade Média. E é isso, gente. Por aqui a gente finaliza essa aula, né? Essa aula que vai dar aí uma introdução para a Idade Média. Eu botei aí no final a bibliografia que eu utilizei para montar a aula. Botei alguns livros aí, dentre eles a Divina Comédia e O Príncipe, tá? São dois livros muito importantes de vocês lerem ao longo da vida de vocês aí. Botei uma série de jogos. Sobre a Idade Média tem muito jogo, né? A gente tem alguns Assassin's Creed aí, mas também tem o Dark Souls, The Witch, o Elder Scrolls. Todos esses jogos são ambientados nessa Idade Média que a gente começou a estudar agora. Além disso, botei também vários filmes. Filmes também tem vários filmes aí. O mais clássico é com certeza Em Nome da Rosa, né? Esse filme Em Nome da Rosa, todo professor passava antigamente na época que eu fazia aula, né? Mas hoje em dia tem um monte de outros filmes aí sobre a Idade Média, né? Henrique V, Joana d'Arc, Excalibur, por aí vai. E botei alguns museus aí dessa área também, tá, gente? E é isso. Por aqui a gente acaba aqui a aula de O Feudalismo, né? Sociedade, Cultura e Religião. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.